Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas da Alma. Fique conosco que hoje temos histórias importantes e conversas importantes que vão acontecer aqui. E hoje nós temos uma pessoa muito querida que veio aqui nos prestigiar, disponibilizar o seu tempo. Hoje nós estamos conversando com Madalena, que em breve já irá se apresentar. Madalena, ela é fundadora de uma casa espírita, ou pelo menos está, né, lá desde o comecinho da Atitude do Amor em Cotia, e uma das precursoras do movimento da USE Cotia, né, que relaciona várias cidades próximas, abrange várias cidades próximas a Cotia, mas que também é muito importante para que as casas espíritas consigam ter uma mobilização maior entre elas. Então, Madalena, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje gravando conosco e que para a gente é muito importante ouvir, né? Ouvir histórias, ouvir pessoas, descobrir trabalhos que estão sendo realizados. Então, Conversas da Alma é isso, é uma conversa de alma para alma, para que a gente possa trocar impressões, trocar opiniões, sabendo sempre que somos espíritos em constante aprendizado e que nenhuma fala aqui é uma verdade absoluta. Então, seja muito bem-vinda, Madalena. Obrigada, Carla. É uma alegria estar aqui. Confesso que eu estou um pouquinho nervosa, mas faz parte. Divulgar o Espiritismo é uma meta de vida. Então, estou aqui me superando e adorei. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Parabéns pelo nome, eu amei esse nome, Conversas da Alma. Na verdade, o nome me cativou. Eu falei, poxa, eu sou incentivadora de ser humano estar disponível para conversas. Como eu não aceito um convite desse? É óbvio que o nome me fez refletir e estou aqui. Estou muito feliz, então parabéns a vocês pela iniciativa e me comprometo a abrir a alma aqui para você. Ah, que maravilha. Fica cegada. É assim, tudo é novidade para nós também. Mas você vai ver que logo, logo a conversa vai fluir. Sim. Muito tranquila. E nós iniciamos sempre com uma prece, que é uma abertura de um trabalho, assim como numa casa espírita, que também é um trabalho, né, espírita. Sim. E a gente pede, se o convidado se sentir confortável, de realizar a oração de abertura. Sim. Faço sim. Então, tá bom. Posso fazer agora? Sim, claro, por favor. Então, vamos aquietar os nossos corações. Respirar profundamente para sentir a presença amorosa de Deus em nossas vidas, envolvendo nossa alma e nos dirigindo a Deus. Pai querido, gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade do aprendizado, por sua presença em cada momento, em cada situação, em cada cantinho do espaço que nos envolve. Nos permita, Pai, te representar amorosamente. Envolva esse ambiente, envolva esses amigos queridos que estão à frente desse trabalho. E todos aqueles que, direto ou indiretamente, permite que esse trabalho aconteça. Gratidão, meu Deus. Que assim seja, obrigada. Obrigada. Madalena, a gente sempre começa Conversas da Alma perguntando Sim. Quem é. Então, quem é a Madalena? Por que será que a Madalena está aqui? Quem será que é a Madalena? Que histórias Sim. Ela tem para nos contar? Bom, eu sou a Madalena, o meu nome todo é Madalena Oliveira Bellucci. Sou conhecida no movimento espírita como a Madalena da USE, Cotia, mas, na verdade, é a Madalena da Atitude de Amor, é a Madalena de todas as outras instituições que nós temos
em Jandira, em Itapevi, em Cotia e em Vargem Grande Paulista, porque esse trabalho envolve todo esse movimento. O que mais de mim? Um principal para mim nesse momento, eu acho que é o que eu quero enfatizar aqui. Eu sou mãe de 3 filhos adultos e, nesse momento, a minha maior alegria é que eu sou avó da Vitória e do Theo. Que delícia! Essa é São a melhor pequenininhos? parte. A Vitória tem 15 e o Theo tem 5 anos e meio. Não posso esquecer o meio, porque ele quer ter 5 anos e meio. Entendi. E hoje minha vida está muito focada nas tarefas espíritas e no meu trabalho, claro, mas na minha família, que vai acontecendo a encarnação e aí os valores vão te puxando para a família sempre. Então, acho que essa é a Madalena. Madalena, e é muito importante isso que você trouxe, e para mostrar aqui no canal, né, que o que nós trazemos são pessoas comuns. Então, pessoas comuns que têm família, que têm trabalho e que têm a sua dedicação ao trabalho espírita de alguma forma, mesmo que seja pessoal. Então, assim, o que todo esse conhecimento que a doutrina nos traz e o Cristo, o que ela me transforma, em que ela me transforma, né? Então, ele mesmo já falava, né, que a gente tem que cuidar das criancinhas. Sim. O primeiro núcleo é o núcleo familiar, onde nós aprendemos os nossos valores principais. E ela é psicóloga, Madalena, ela não falou isso. Mas você, como psicóloga, sabe muito bem da importância dessa primeira infância para o desenvolvimento dos valores, né, e da moralidade, assim como do conhecimento. Mas é bacana, eu ainda não sou vó, mas eu falei, a hora que eu for, eu vou falar para minha filha, olha, agora é minha vez, você dá licença. Isso. Eu fiz isso. Eu falei, olha, para a vida, já fiz muito, já corri muito, agora para a vida, prioridade são eles. O que a Vitória precisa, o que o Theo precisa, para criar memórias afetivas. Sim, sim. Eu sei que o natural da vida é eles ficarem nessa encarnação e o quanto eu consegui de memórias, eu quero deixar para eles. Então, Carla, não tenha dúvidas, eu paro qualquer situação para ir atender a presença da avó na vida da Vitória e do Theo. Sim. E eu acho que é uma conquista isso, né? Eu estou no movimento falar assim é complicado, mas algumas décadas e percebo que ao longo desse percurso, quanto mais nos dedicamos, mais a espiritualidade encaminha desafios, encaminha tarefas, é um trabalho constante e, como diz o próprio Allan Kardec, né, no limite das suas forças. Mas aí agrega-se a família, o aspecto profissional e amplia, né, as possibilidades de aprendizado. Porque, independente de profissão, de atividade no movimento espírita, na casa espírita, a prioridade é ser um ser imortal, em constante evolução e aprendiz da vida. Eu acho que essa frase, ser aprendiz da vida, mobiliza muito, porque nós colocamos de novo essa possibilidade de estar constantemente aprendendo. Ninguém retém o saber, ninguém consegue ter todo o conhecimento. E quando nós nos disponibilizamos como aprendiz da vida, a vida vai trazendo as lições, os aprendizados, traz também os momentos maravilhosos, Sim. Traz também as grandes oportunidades, mas se disponibilizar para receber o nosso papel, é o papel de todos nós que estamos aqui encarnados e conhecedores do conhecimento espírita. Sim. E esse é o nosso privilégio, na Sim. minha opinião, né? Ele nos amplia, né, a visão Sim. sobre o mundo
e a percepção sobre nós mesmos. Exatamente. Eu penso, né, o que tem trazido muito, o que nos traz muito conforto é nós sabermos, primeiro, que a vida continua, que estamos aqui de passagem, Sim. que nós não devemos carregar culpa pelos nossos erros, porque nós somos aprendizes, como você acabou de dizer, a gente tem que aprender com aqueles erros e evoluir. Então, isso nos traz uma certa paz também e uma maior segurança nesse caminhar. Eu acho que a gente passa a se arriscar mais positivamente falando, né? De experienciar, de se arriscar num trabalho como aqui, num trabalho novo, você lá. Mas eu queria, assim, que você me contasse um pouquinho. A sua família já é de tradição espírita? Ou como que você conheceu o movimento espírita? Se algo te levou a isso? Na verdade, eu conheci o movimento espírita quando eu me interessei por assuntos que o tema era a espiritualidade. Sempre fui católica, de formação católica, minha família toda. E, em determinado momento, meus filhos já estavam, os 3, pequenininhos, e eu senti uma necessidade muito grande de conhecer algo mais. E aí fui convidada a uma casa espírita. A primeira casa espírita que eu entrei foi assim, me cativou, porque me emocionou demais, principalmente a explanação do Evangelho, que eu penso que é uma das principais tarefas, e aquilo me comoveu muito. Mas nessa casa espírita eu não me adaptei por causa dos horários e outras situações. E aí um dos companheiros que me levou, que era um conhecido, já desencarnado, seu Aleomar, ele disse assim: não se preocupe, eu vou te levar a uma outra casa espírita. E detalhe, há décadas atrás, a nossa região não tinha muitas casas espíritas, eram raríssimas. Né? Cotia, Itapevi, Jandira, não existia. Mas Itapevi tinha essa, por onde eu comecei, e depois ele me disse: eu vou te levar para uma casa espírita, e lá eu acredito que você vai se adaptar. E aí ele me combinou uma quarta-feira à noite, e eu fui para Cotia, no endereço que ele me falou, era perto da igreja matriz de Cotia, e nós chegamos lá, era uma garagem. E eu cheguei exatamente no dia que eles estavam carregando cadeiras, porque era um grupo de evangelho no lar, que se revezavam fazendo evangelho nas casas dos companheiros, e haviam alugado uma sala e descobriram, então, que a sala não era o suficiente, precisava de um outro espaço, alugaram essa garagem. Eu cheguei exatamente no dia da mudança para a garagem. E era Sociedade Espírita de Cotia, na época. Tá. Hoje, Atitude de Amor. Mas, naquela ocasião, eram os documentos que os fundadores fizeram e a garagem lá, o espaço comercial, vou pôr assim, que foi dividido com madeirite, onde a Atitude de Amor começou. E aí, Itapevi, só a casa que eu não podia participar. Jandira, eu não conhecia nenhuma. Vargem Grande também não tinha nenhuma. Então, a Atitude de Amor foi acompanhando o nascimento e o crescimento, de certa forma, das casas espíritas aqui do entorno. E eu permaneci nela, eu moro em Itapevi, vindo para Cotia, aí mudamos para um outro espaço, e o tempo passou muito rápido. Paralelo a isso, outras casas foram surgindo. Em Cotia, o Grupo Espírita Esperança, depois o Consolador de Jandira, Maria de Magdala em Itapevi, e Fonte Viva, e Vida e Luz em Vargem Grande. Então, foram como surgindo pontos de luz, e essa região necessitou do quê? De um movimento espírita unido. Na ocasião, o que movimentava o aprendizado no meio espírita era a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, eu fui atrás. Vamos falar,
desenvolveu os primeiros formadores nessas Sim, casas. sim. Porque eu imagino quando se cria, né? Se começa a construir uma casa espírita, Sim. tijolo a tijolo, espiritualmente falando, a dificuldade de se trazer espíritas Formadores, né? com um Isso. estudo um pouco mais avançado, com entendimento um pouco Sim. mais aprofundado, para proferir uma palestra, Sim. mesmo para ministrar os passes e todos os atendimentos que uma casa oferece. Então, eu imagino o quanto esse começo deve ter sido árduo. Porque Foi trabalhoso. Porque era preciso ir à federação, que fica no centro lá. de São Paulo. Exatamente, aprender lá. Com o tempo, o CONFESP surgiu, que é um conselho federativo da área federativa da federação, representado pelo seu Leonardo, que é um companheiro da Atitude de Amor até hoje. E aí ele foi inspirando a criação de um movimento unido baseado na organização dos CONFESPs da federação. Tá. E nós acompanhamos essa história, ficando na liderança desse movimento algumas vezes, revezando com outros colegas. Um tempo depois, nós recebemos a presença de alguns companheiros usianos, que aí chegou a USE. A USE é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e ela se divide por regiões, que nessas regiões se divide ou por intermunicipais, ou por municipais, ou por distritais, quando a cidade é muito grande, e aí divide por bairro. A USE chegou, e aí já existia o Movimento Unido, orientado pela FESP. Tá. E aí foi só agregar esses mesmos companheiros à fundação da USE Intermunicipal Cotia. E quantos anos que já tem a USE de Cotia, aproximadamente? Nossa, aproximadamente uns 25 anos. Bastante tempo já. Não tenho certeza, porque o nosso companheiro Adilson é que guarda todas as atas, todos os papéis. Não, é só para a gente construir uma história na nossa mente, entre 20 né? e 25 anos. E a gente não imagina esse crescimento. E pensando aqui, né? Porque eu também cresci aqui na região do entorno da rodovia Raposo Tavares. Né? E eu lembro quando eu era criança, realmente vir até Cotia era uma viagem. Era uma viagem. Hoje, São Paulo e Cotia, né? E todas as outras cidades que ladeiam, já é uma coisa só, como a gente diz. Sim. Então, eu lembro que eu vinha, por exemplo, fazer piquenique na beira da estrada. Olha. Que tinham churrasqueiras ao longo da estrada e você podia parar o seu carro e fazer piquenique na Raposo Tavares. Sim. E aí eu fico imaginando toda a dificuldade desse tempo onde começou esse movimento. Realmente, Cotia era uma cidade muito pequena ainda, pouco desenvolvida. A dificuldade desses desbravadores, né? Sim. Que iniciaram esse movimento. E o quão é bacana, porque, como você falou, foram células crescendo, né? Luzinhas crescendo, isso. Numa cidade, na outra, mas, olha, se a gente reunir, vai dar um facho de luz maior. Então, eu acho que esses movimentos que a USE propõe, principalmente, porque a USE são como se fossem células menores no sentido da federação num todo. Mas o quanto a união de todas essas casas fortalece o movimento e fortalece o movimento pela troca existente entre as casas. Sim. Então, uma casa vai organizar um evento, as outras casas podem apoiar, ajudar e assim ampliar. E por isso a Atitude de Amor, a Associação Espírita Atitude de Amor, ficou com esse papel. Eu sempre, quando coloco esse olhar do papel da Casa Espírita Atitude de Amor para o movimento espírita intermunicipal de Cotia, eu vejo como uma casa-mãe. É uma casa-mãe que muitos que hoje estão liderando casas em Vargem Grande, em Jandira, em Itapevi. Jandira nem tanto, mas Itapevi, são companheiros que chegaram, fizeram o percurso dentro da Atitude de Amor, passando pela assistência espiritual, pela escola,
e depois foram criando os próprios caminhos e divulgando a doutrina espírita. Então, esses companheiros que se vinculam, vínculo de família, afetivo, vínculo de afeto no movimento, ele não está só representando a sigla USE ou a sigla FESP, ele está se vinculando a um comprometimento de criar na nossa região o movimento espírita, e isso é muito importante. E eles passaram na atitude. Então, eu sempre penso numa casa de mãe. A Atitude de Amor é uma casa-mãe que fica super feliz quando, no almoço de domingo, os filhos retornam para almoçar. Então, é assim que eu me vejo. Eu não fico medindo esforços para fazer encontros, para criar cursos novos, para que a casa-mãe possa distribuir oportunidades. E é uma alegria acolher as casas espíritas da região, porque simbolicamente é uma casa, sim, mas afetivamente é uma família espírita que está constantemente tendo apoio. Então, hoje é o nosso papel. E é bacana isso que você falou, né, do almoço de domingo, que foi algo que me chamou a atenção, porque nós sempre, só para vocês entenderem, nós sempre fazemos uma pré-entrevista para nós nos conhecermos, nos aproximarmos, conversarmos. Diminuir, né, o nosso medo. E as almas se aproximarem, sim, se conectarem. Então, quando ela falou assim, é um almoço de domingo, e aí eu voltei para a minha memória afetiva, né, de quando eu era criança, ou não só criança, mas os almoços de domingo, sim, que era algo assim que a minha mãe, ela fazia muito questão, e não questão no sentido de obrigatoriedade, mas nisso, dos filhos, os netos estarem à volta e fazer aqueles grandes almoços de domingo. Sim. E nós, enquanto mãe, nós sabemos que os nossos filhos vão para o mundo. E como é bacana, nós vendo eles plantarem as sementinhas em outros lugares onde eles estão pousando. Então, eu imagino que você, representando, não só você, mas representando a Atitude de Amor, o quanto é isso mesmo. A gente criou, entre aspas, os nossos filhos e eles estão pousando, sim, em outros lugares, sim, e seguindo os seus caminhos. Sim. Mas como é bom o retorno. Como é bom a gente voltar e poder celebrar. Eu acho que é uma grande celebração, exato, de comunhão de interesses, de comunhão, mesmo que você falou de afeto, virou uma grande família. Sim. Então, são mais do que dirigentes espíritas, sim, espalhados nas suas casas, sim, são aquele vínculo afetivo que se, sim, formou. É uma rede de apoio. Então, o movimento espírita, com esse olhar em ser uma rede de apoio, mutuamente as casas se ajudam. Então, nas reuniões mensais, não se prende muito a só vamos falar da pauta, dos assuntos. Não, vamos nos olhar, vamos ter essas conversas de alma, vamos saber exatamente o que uma casa, como ela está. Que então, preocupa, às vezes, aquele dirigente. Exatamente, né? O que nós podemos oferecer. E principalmente voltado aos estudos, porque o movimento espírita ele precisa ter base muito sólida até na codificação, no movimento de aprofundar doutrina espírita e Evangelho de Jesus. Não dá para ficar criando situações mirabolantes. A base é consolar e instruir. Eu gosto muito de trabalhar essas duas palavras, porque ela reflete as colunas de sustentação de uma casa espírita. Quando você faz uma construção, tem colunas que precisam ser inabaláveis, as fundamentais. Se você move elas, desestrutura a construção num todo. Então, para a casa espírita, doutrinariamente falando, as colunas de sustentação é o consolar e o instruir, porque é um ciclo que vai se formando. Então, quando a casa espírita tem um olhar amoroso para o consolar, ela vai estruturar bem as atividades que consolam. Quais são essas atividades?
A chegada do frequentador, a recepção precisa estar bem estruturada. O atendimento fraterno precisa ter um plantão ali mobilizado, comprometido. O evangelho consolador, a luz do Espiritismo, mas não é uma aula, é o consolo, é Jesus. Os passes, a fluidoterapia, porque nós sabemos o quanto, em alguns momentos da vida, é importante esse refazimento. As reuniões mediúnicas nos bastidores e tudo que puder ter de conexão com a comunicabilidade dos espíritos, mas sempre com muito cuidado, com muito critério. Ótimo, aí está a coluna do consolo. E a coluna de instruir? Mas o consolo não vai instruir? Vai, com base no Evangelho de Jesus. E o instruir é a continuidade desse processo. É o aprofundamento, né? Se a casa não olha para outra coluna, não vai ter uma estrutura. Porque a outra coluna é o que é? A implantação dos estudos. O estudo livre, o ESD, a base no curso preparatório, a didática, o programa, tem que ser de acordo com a possibilidade da casa. Não tem muito. Desde que obras básicas norteando, sendo ali os fundamentos principais. O estudo da mediunidade, o estudo do evangelho e assim por diante. Se um frequentador chega, é acolhido, recebe o consolo, consegue se estabilizar naquele momento de vida e ele passa para outra coluna, a consequência desse movimento é a filosofia espírita ser parte da vida dele. Sim, ele entendeu a profundidade. Ele consegue ter a chance do progresso. Sim. E eu concordo com você sobre esses dois pilares. Eu acho que eles são os fundamentais de uma casa espírita. E, num primeiro momento, é necessário totalmente consolo. Mas é isso, se a gente só oferece o consolo, a gente não dá a chance daquela pessoa progredir. Sim. E ela só vai conseguir progredir entendendo o seu papel, entendendo os fundamentos da doutrina, se vendo como um espírito, entendendo o que é ser um espírito num corpo encarnado, todas as suas responsabilidades, livre-arbítrio, causa e consequência, que a gente sempre fala. Mas eu acho bacana você frisar essa parte do consolar também. Porque o consolo, o Evangelho nos traz muito isso, de você ser consolado. E aí agora estou lembrando até da oração, né, de São Francisco, que ele fala consolar do que ser consolado, que ele prefere mais consolar ao próximo do que ele mesmo ser consolado. Porque com essa oração ele entendeu que você estar à disposição do próximo é o que te traz o maior benefício. Né? Então, quando ele fala consolar em vez de ser consolado, que eu prefiro estar nesse papel de consolar, porque eu também estarei recebendo todos os benefícios dessa atitude. Né? Sim, e essa coluna do instruir, ela não só traz o espiritismo para a vida daquele frequentador que chegou em busca, né, de algo mais, que dê a ele a sustentação, que traga uma filosofia que dê base para que ele dê sentido à vida, que eu penso que é o que aconteceu para cada um de nós. Encontramos um sentido na encarnação através do entender e do trazer para si a doutrina espírita. E como também mobiliza para que ele se disponha a servir, porque a coluna da instrução vai preparar. Já acolheu, já está bem. E agora? Agora, com o conhecimento, naturalmente vai fazer aquele movimento do que eu posso fazer, como eu posso ajudar. E aí nós voltamos para a parte do consolo. Só que voltamos para a parte do consolar como tarefeiros. Como alguém que não está isento de dor, tem as suas dificuldades, continua aprendiz da vida, no entanto, também pode colaborar. Sim. Pode voltar para pequenas tarefas, para ir se familiarizando com esse processo do servir,
que você falou e que é tão importante. E sim, em alguns momentos nós também estamos encarnados e vivenciando os nossos desafios, mas não deixamos a oportunidade do trabalho. E mesmo porque, nesse momento em que nós estamos consolando alguém, a gente aprende tanto com a dor dos outros, Sim. né? A gente aprende tanto com a história Sim. que os outros nos contam. Então, eu acho que em todo momento existe essa troca, né? Sim. Em todo momento está existindo essa troca. Então, quando você está consolando alguém, você está lá junto, e consolar não é só daquele abracinho com tapinha nas costas, né? É muito mais, é ter uma escuta ativa, uma escuta afetuosa. Não é para você resolver o problema do outro, mas é para você falar, olha, eu estou aqui com você para o que você resolver, o que você decidir. Então, todo esse trabalho de você consolar, e eu gosto dessa palavra, né? Porque parece que vem de sol na minha mente. Então, é com sol, com luz. Você colocar luz nesse momento para você estar consolando alguém, né? E o instruir, como você mesma disse, ele é a chave desse ciclo, para que a pessoa não fique só no consolo. Exatamente. Porque é também, muitas vezes, o que nós vemos que acontece na casa espírita, ela passa por todo o tratamento, aí ela começa a se sentir bem, começa a se sentir fortalecida, e aí ela some da casa espírita. Sim. Aí depois de um tempo, 6 meses, 1 ano, a pessoa volta. Sim. Então, ela ainda não entendeu a necessidade dessa segunda parte, que a gente fala tanto também de reforma íntima, sim, e o que nada mais é do que reforma íntima do que aprendizagem. Sim. Então, ela não está ainda preparada, disposta a realmente enfrentar o processo de aprendizagem, porque ele sempre requer esse olhar da dificuldade, né? Aprender não é fácil. Não, né? Não é fácil. Mas, enquanto casa espírita, o papel dos dirigentes, dos tarefeiros de cada casa é oferecer a oportunidade. Então, é ter o convite. É um convite constante. Olha, vai iniciar um estudo. Lá na Atitude de Amor, nós implantamos o que chamamos de estudo livre. 1 hora antes do início da palestra do Evangelho, alguém que foi previamente escalado pega um livro de mensagem, Sinal Verde, Palavras de Vida Eterna. Tem sempre alguns lá na recepção. A pessoa chega, pega aquele texto, senta em círculo, porque o círculo também faz ficar mais íntimo. Uhum. Usa o fundo do salão para não atrapalhar a palestra que irá começar e vai lendo aquele texto e conversando com o frequentador que se dispõe a sentar naquela roda de conversa. Nós chamamos de estudo livre. E esse estudo livre vai fazer com que a pessoa desperte. Poxa, então eu posso aprender? Aí, partindo dali, a cada semestre nós tentamos iniciar o primeiro módulo do ESG, Dias Diversificados, porque, então, olha, vai ter, agora começamos um sábado pela manhã. Então, a pessoa que às vezes sentou no estudo livre, achando que o estudo espírita era algo que não era para ela, e de repente ela viu suas respostas ali, bateu um papo, foi acolhida. Então acho que eu vou me inscrever e vou experimentar. Fazer com que exista esse... Eu vou falar uma palavra meio estranha, mas fazer esse processo de sedução do frequentador para que ele se encante com estudar. E um movimento constante, porque pode ser que ele aceite em um momento e no outro ainda não vou ficar. Mas a oportunidade foi dada. Sim. Eu acho que o curso, quando a pessoa se predispõe, e nós vemos isso, muitos continuam, né? Fazem ele completo, sim, vão aprendendo, vão evoluindo. Mas alguns não conseguem manter a responsabilidade. E a gente entende que é o tempo de cada um. Sim. Mas é como você falou, a casa está oferecendo, a casa está fazendo o papel dela, está tentando de todas as formas divulgar. Isso. Com cursos livres, lá no Centro Espírita Cristão, pós-pandemia, durante a pandemia, nós vimos que o online estava dando certo. Porque os cursos foram interrompidos devido ao fechamento das casas, né? Por conta da pandemia.
E aí, depois disso, nós vimos para o funcionamento lá da casa que havia uma frequência maior quando fosse online. Eu gosto muito do presencial, mas a gente entende que às vezes tem um filho pequeno, não tem quem deixar à noite. E se está online, a criança está lá e a pessoa está podendo fazer, ou mora longe, tem uns que moram em outras cidades. Então, é uma forma também de a gente usar a tecnologia a nosso favor, de continuar esse trabalho de divulgação para esses cursos iniciais, que são os básicos. Nós sabemos que depois, quando avançam os estudos, se você quiser fazer os cursos mediúnicos, aí você terá que fazer na prática para desenvolver as suas habilidades também nesse campo. Mas passa tudo pela autorresponsabilidade, né? Sim, com certeza. O quanto eu sou responsável pela minha vida, né? E aí a gente brinca assim, a gente fala com uma certa recorrência, né? O Wagner até deu uma vez uma palestra sobre isso, lá na casa também, sobre o cuidado do corpo e o cuidado do espírito. Quer dizer, a gente toma banho, a gente come, a gente se alimenta, a gente toma o sol que é necessário. Mas e para a nossa alma? Como que a gente higieniza o nosso espírito diariamente? Como que a gente nutre ele diariamente? Então, é um assunto sem fim, na verdade. É um assunto sem fim. Mas eu penso que a oportunidade precisa ter esse movimento de autoajuda. Sim. Porque se não houver essa disponibilidade, fica no consolar. E o consolar, ele, tudo bem, inúmeras vezes, o quanto precisar, mas paralelo a esse movimento de consolar, precisa ter também as ferramentas. E Jesus demonstra dessa forma, quando ele realiza as curas, quando ele se aproximava de alguém que estava sofrendo, o olhar amoroso, a postura de doação, o consolo. No entanto, ele devolvia ao outro a responsabilidade de si mesmo, porque ele perguntava: o que queres que eu faça? Então, é um chamado. Vamos consolar, mas vamos abrir a possibilidade do instruir. Sim. Cada um, claro, dentro da sua limitação. Eu usei o modelo da atitude de amor por ser essa casa-mãe, e aí uma quantidade maior de disponibilidade para estudos. Mas é um percurso que cada grupo precisa fazer, cada um a seu tempo, mas um esforço constante de, ao consolar, também fazer esse chamado. O que queres que eu faça? Qual é a sua próxima etapa? E inúmeras vezes, o quanto for preciso. Tá? E também acho que o online veio para ficar. A pandemia trouxe esse aprendizado, né? Sim, para todos nós em diversas áreas, né? Não só no movimento. Em todas, eu acho, porque era algo assim, um tabu. Nossa, eu, pelo menos na minha idade, fazer algo online era algo assim, não, nunca vou fazer. E, de repente, a pandemia falou: e agora, Madalena, você vai fazer o quê? Tudo online. E os estudos online, eles facilitam demais a vida, eles conseguem agregar pessoas que não teriam disponibilidade presencial. Na nossa casa, nós temos o estudo online do estudos reflexivos, que nós chamamos, que baseado na orientação de Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, se eu não me engano, foi na década de 80. Joana direcionou para o espiritizar, que é as 3 palavrinhas mágicas: qualificar, humanizar e espiritizar. A Joana de Ângeles traz isso. Traz isso pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. E isso lá na década de 80. Significa o quê? Que as casas espíritas, a orientação é para o espírita. Olhar para esse modelo de humanização da casa, de qualificar os trabalhadores e de espiritizar, de fazer um espiritismo que olhe a conversa da alma, que chame o companheiro
para um olhar nos olhos, que cumpra, sim, as disciplinas e toda a burocracia que a casa espírita precisa. Mas entenda que é preciso humanizar. Porque senão fica uma casa fria. Sim. Mecânica. Onde todos entram e fazem o que tem que fazer e saem, mas não se criou vínculo de afeto. É isso que Joana de Ângeles fala. Então, o movimento do espiritizar é baseado na orientação de Joana de Ângeles. Ele está aí e muitas federativas mobilizam esse levar, agregar aos conhecimentos espíritas, o humanizar. Então, a nossa casa, ela estudou e estuda, principalmente no trabalho online, as obras do autor Alírio de Cerqueira Filho. Ele é da Federação Espírita de Cuiabá, autor de diversos livros. Os livros dele são baseados na mentora Joana de Ângeles, na obra do Divaldo Pereira Franco, e aí ele vai mobilizando. Então, o que nós temos? Estudos online baseado nas obras, e nós chamamos de estudos reflexivos. E esses estudos reflexivos, qualquer pessoa pode participar, tem que se inscrever? Sim, qualquer pessoa pode, tem para cada dia e horário, temos um link, eles acontecem pelas plataformas aí de estudos online, totalmente gratuito, e eles são conduzidos de forma reflexiva, lendo os capítulos dos livros e refletindo a respeito. E todos trazendo para a vida. Trazendo para a vida. Ah, mas a pessoa não tem o fundamento do espiritismo, não fez os estudos básicos. Tudo bem, porque todos eles voltam lá nas obras básicas e aí complementa e reflete, movimenta. Então, isso hoje faz com que o tarefeiro, o espírita, o frequentador também já se mobilize dentro do que é possível, que é o estudo online. Nós temos participantes de outros países, de outros estados, que se vinculam ao estudo do espiritismo online de forma reflexiva. Eu acho que o diferencial é esse. E eu acho que é muito importante você trazer isso, porque eu falo que o conhecimento que fica guardado só aqui, na mente, ele não é tão utilizado. Eu brinco que a gente tem que ter uma harmonia entre a mente, o coração e as mãos. Sim. Que a gente fala até em inglês, que são os three H's, né? Head, Heart, Hands. E que se você trabalha em harmonia com esses três, quer dizer, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, e são consistentes, você leva uma vida muito mais saudável até, né? Sim. Mas, se você faz o que é contra o seu coração, ou que você não chega nas suas mãos, ou seja, você não transformou esse conhecimento em prática para a sua vida, não terá tanto sentido. Fica teórico. Fica tudo teórico. Então, não adianta, e é isso que eu acho que as casas espíritas têm tentado trazer através das palestras, dos cursos, que não adianta você saber de cor o Evangelho, não adianta você saber de cor o Livro dos Espíritos, as 800.000 questões que tem lá, ter lido Gênesis, ter lido toda a codificação, se você não traz para a sua vida. Então, o refletir, e aí entra um pouquinho também, que é o que é trazido, que é da fé raciocinada, quer dizer, a gente tem o crivo da razão. Então, tudo que a gente lê, que a gente ouve, que a gente assiste, a gente tem que refletir. Nossa, isso daqui faz sentido para minha vida. Não, isso não faz sentido para minha vida. E tá tudo bem, porque pode fazer sentido para a sua vida, mas para mim, nesse momento, não, ou vice-versa. E eu acho que o estudo reflexivo é um convite a você ler, pensar e trazer para a sua vida. O estudo reflexivo, e eu penso que todo o movimento da coluna de instrução da Casa Espírita, inclusive o evangelho da palavra da coluna do Consolar, precisa ter esse olhar. É conhecer,
sentir e vivenciar. É o pilar, né? É o que mobiliza, são os pilares de você sentir o conhecimento, entender o conhecimento, sentir ele, porque se não sentir, não vai conseguir vivenciar, e vivenciar o conhecimento. Então, é esse o movimento que promove tantas reflexões. Eu queria só voltar um pouquinho o que você falou do que a Joana de Ângelis traz, que é o espiritizar. Quais eram os outros pilares que ela coloca na... Você falou dos 3. Isso. É qualificar, humanizar e espiritizar. Então, o qualificar seria a parte dos estudos mesmo. Sim, você se qualificar. Da formação, do conhecimento. Humanizar seria mais ligado ao emocional. Sentir. Ao sentir. Então... E o vivenciar é o espiritizar. O espiritizar, você ser vamos agir no movimento, na casa, o ser espírita com esses pilares, né? Conhecer, sentir e vivenciar. Olha que bacana, que bacana. E falando em Joana de Ângelis, o movimento espírita tem também... o movimento espírita da região que eu te falei, né, de Vargem Grande a Jandira, nós colaboramos com a formação da AME Cotia, Associação Médico Espírita de Cotia. E é um grupo de profissionais e tarefeiros espíritas também, profissionais ligados de modo geral, mas a maioria ligados à saúde, que faz estudos constantes no tema espiritualidade e saúde. E esse grupo também tem um estudo online. Aí esse faz de maneira reflexiva, mas se aprofunda na série psicológica de Joana de Ângelis. Um estudo mais técnico do que a ciência pode convergir com o que a Joana traz. Aberto ao público, é online, e aí esse grupo está... começamos no Jesus e Atualidade, que foi a primeira obra da série psicológica, e aí fazendo esses paralelos do movimento espírita, do espiritismo e da ciência. Olha, a Joana está falando isso lá na década de 80. A ciência hoje está fazendo o link, está fechando. E também online. E acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas. Ai, que bacana. Então, também é um espaço aberto de estudos e que a pandemia trouxe a oportunidade de fazer online. Muito bom. Tá? E eu vi que você trouxe um livro aí. Sim, eu trouxe, é verdade. Você gostaria de mostrar? Esse que é o da AME. O próximo, nós estamos completando agora o Plenitude, da Joana de Ângelis, e estudamos no livro, então facilita as leituras, o entendimento, porque a linguagem Joana de Ângelis é uma linguagem um pouco difícil, né? Igual do André Luiz. Desculpa. Mas, na verdade, não é difícil. É porque ela promove esse movimento da reflexão, do fazer sentido para que exista em nós a mudança do si mesmo. Então, é difícil porque nem sempre nós estamos favorecidos com aquele tema. Não é um momento, é um processo. Sim. Mas o estudo constante da obra faz isso. Pegou já? Pegou? Já pegou. Então, nós estamos terminando o Plenitude e agora vamos começar esse Momentos de Saúde e de Consciência. Está previsto, eu acredito que para daqui 2 ou 3 semanas. E aí depois eu também disponibilizo aí os contatos. A Adriana Mavalli, que é a responsável pelo Grupo AME, eu disponibilizo o contato dela para você, se alguém se interessar. Se você se interessar por tudo aquilo que está sendo dito aqui, se você mora numa região próxima a Cotia, próxima à Altitude de Amor, né, vá visitar a casa. Eles têm um site muito bacana, muito bem estruturado, que eu dei uma olhada. E nós vamos disponibilizar na descrição do vídeo tudo isso que foi falado aqui. Então, da AME Cotia, da USE, do Atitude de Amor, tudo isso será disponibilizado na descrição do vídeo, para caso você queira e se interesse,
acesse, terá lá o link, né? E lembrando também que muitas obras diretamente da doutrina, ou que nem do Divaldo, do Chico, elas têm em PDF. Então, muitas, a pessoa não precisa gastar para comprar. Ela é disponibilizada em grandes sites, né? Mas agora, você falou também do Espiritizar. Espiritizar. Que terá um evento, um encontro, que acontecerá em novembro. Novembro, exatamente. E com esse trabalhor, né, o Alípio. O Alírio de Cerqueira Filho, isso. O que autor, virá do Mato Grosso? Mato Grosso, ele vem de Cuiabá. Ele é médico também? Ele é médico, coisa que você me falou? Tá. Ele é médico, autor de inúmeros livros, é tarefeiro espírita, muito atuante. E ele, a bandeira que ele levanta é do estudo reflexivo, do espiritizar, do modelo que Joana de Ângeles orienta. E ele vem fazer para nós agora... Pode projetar, Wagner? No dia de 22/11 a 24/11, no espaço Natureza Arco-Íris, que vai ser em São Roque, né? O 5º encontro do Espiritizar em Cotia. Como o Espiritizar tem um movimento do estudo da obra do Alírio e da obra da Joana de Ângeles, então são grupos que hoje atuam mais online, mas são grupos do Brasil inteiro, inclusive grupos internacionais, no Canadá, na Itália, enfim, não vou me lembrar todo, mas a cada ano esse encontro acontece em um lugar. Esse ano é o 5º encontro que irá acontecer em Cotia. E será no Espaço Natureza Arco-Íris. Ainda temos vaga para participar. É o modelo imersão. Ficamos hospedados da sexta-feira ao domingo. E o estudo que esse ano o Alírio propõe é o Consciência Espírita. Tá? Então, vamos falar para o tarefeiro espírita, para o espírita, para compreender e burilar em nós o nosso papel enquanto ser humano, enquanto cristão e enquanto espírita. Tá? E ele que será o proponente, o dirigente, o facilitador desse encontro. Sim, ele vem de Cuiabá para esse fim, é um trabalho totalmente voluntário, porque o Alírio também tem o trabalho dele profissional e até como autor, mas é um trabalho espírita, então ele vem e ele é o facilitador de todo o estudo nesse tema consciência espírita. E você... a natureza ali, né? Isso, é lindo o lugar. É um lugar preparado para esse tipo de encontro. Um lugar ecumênico, usado muito por universidades, por escolas, e é uma delícia ficar aí fazendo reflexões, estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Tá? Você já deve ter participado de outros. Eu acredito que eu participei de todos. Porque... E eu imagino que deva passar rápido. As pessoas pensam assim, ai, nossa, eu vou ficar numa imersão, falando 2 dias. Mas eu imagino que as dinâmicas propostas, né, que não é só você ficar sentado numa cadeira ouvindo alguém falar o dia inteiro. Não é isso, né? Não é isso. É um convite, né? É um convite, é um se permitir estar num lugar lindo, uma comida muito boa, porque o espaço Natureza Arco-Íris favorece, e estudar, refletir e vivenciar. Então, o Alírio ele propõe algumas vivências em meio à natureza. Sim. Junto às árvores, no espaço de meditação. Então, o tempo passa e fica aquele gostinho de quero mais. Aqui em Cotia, nós estamos realizando esse encontro a cada 2 anos. Certo. Então, o primeiro foi na Casa Espírita, porque não existia essa possibilidade de ter um espaço fora, mas com entender o encontro e participar dele em outros lugares, em Cuiabá, em outros encontros que
que foram promovidos pelo Espiritizar. Aí encontramos esse espaço. Há 2 anos atrás foi lá e foi maravilhoso. Fica um gostinho de quero mais. Tá? Imagino. Então tá aí a divulgação. Ainda temos vaga para esse. E o que nós pedimos? Ser espírita. Porque o tema é muito específico para o movimento espírita. Sim. Tá? Não existem outros eventos que são convidados, abertos ao público em geral, né? Mas é importante ressaltar isso, que esse é um olhar específico, que você diz, para os tarefeiros. Para os tarefeiros. Então, para quem, o espírita. Para o espírita, para quem já está envolvido numa casa espírita de alguma forma, quem já conhece um pouco da doutrina, para que aquele assunto não seja totalmente desconhecido. Sim. Para se permitir mesmo esse contato com conhecer, sentir e vivenciar a doutrina espírita. Por isso, consciência espírita. Existem outros temas que, quando o Alírio traz, eles são mais abrangentes. Mas esse não, esse nós pedimos, porque é importante também o espírita ter essa consciência de aprendiz da vida, de se mobilizar, de estar disponível a rever, a observar, o humanizar que a Joana fala. Tá? Vai ser um grande almoço de domingo. Com certeza. Esse evento. Exatamente, um almoço de domingo que durará 3 dias. 3 dias. Eu tenho certeza que será muita troca de afeto, de conhecimento, de boas vibrações, de muita luz. Eu imagino que eu gostaria muito já assim de ir. Mas foi justa a semana de férias, né? É aquelas coisas, ainda não é para ser, eu penso. Porque a semaninha que eu vou tirar de férias e já, enfim, estou com compromissos agendados. Mas quando eu soube, eu falei, nossa, eu quero um dia participar. Vou ter que esperar 2 anos. 2 anos, Vou ter que ficar 2 anos esperando. Sim, mas passa muito rápido. Passa muito rápido. Enquanto isso, tem os estudos reflexivos que acontecem online e que também dão esse sabor. Porque eles acontecem 1 vez por semana e eles mobilizam as reflexões, o qualificar, o humanizar e o espiritizar. Tem tanto da Joana, da AME, como do Alírio, pelos grupos que a Atitude de Amor promove. Tá? Bom, foram tantas mensagens hoje. Olha, você vê, já passou o tempo já passou. Aqui. E são tantas coisas boas que hoje nós aprendemos aqui com você, Madalena. Você trouxe um olhar muito importante, principalmente dessa estruturação das casas espíritas. Então, que não adianta só consolar ou não adianta só instruir. Que a gente tem que ter esses 2 pilares numa casa muito bem construída e, como você falou, desde o atendimento fraterno, ou seja, desde a recepção. Como que a gente recepciona aquela pessoa que está chegando, que às vezes está chegando doída, está chegando com medo porque está adentrando uma casa espírita e tem os seus tabus, os seus medos internos. Está chegando com as suas dificuldades. Então, como que a gente faz esse acolhimento inicial? Então, todos os passos do consolar que você pode encontrar numa casa espírita, e aqui fica assim a dica, você que é dirigente ou trabalhador, para você observar como que estão esses 2 pilares na sua casa e o que você pode ajudar a construir mais fortemente esses pilares, esses alicerces, né? Então, acho que fica esse convite para a gente espiritizar dentro das casas espíritas e divulgar a importância desses 2 pilares, tanto do consolar quanto do instruir. Eu não tenho trabalhadores suficientes para desenvolver cursos, pode ser uma casa muito pequena, se associa a outras, divulga de outras casas. Né? A USE também ajuda nessas divulgações. Certeza. Então, se você vê que na sua casa ainda não há trabalhadores suficientes para o desenvolvimento de cursos, chama o amiguinho do lado, né? Busca a USE, busca a USE. A USE também faz tem formações, o João Marcos, né? Aqui, Cotia, eu não estou presidente da USE, mas eu respondo pelo presidente, porque eu sou esposa dele, que é o Zeca Belucci, o José Belucci. Hoje ele está com o presidente. O Adilson, que é da regional. Então, busca a USE, porque a USE cria, o propósito usiano, né? Essas conexões de formação de ajuda mútua mesmo. Então, fica o convite.
Mais uma vez, Madalena, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Não sei se há algo mais que você gostaria de falar, ou de encerrar, ou de mostrar, enfim. A palavra é sua também. Eu que agradeço imensamente. Eu estava assim um pouco ansiosa, porque eu gosto muito do trabalho dos bastidores, mas como o tema me chamou muito a atenção, o nome do encontro, eu falei, tenho que ir. Mas eu preciso falar um minutinho a respeito do NEP. Porque o NEP, se eu não falar, depois você não vai ter oportunidade de continuar essa conversa em outros grupos. E é uma novidade na nossa região. Então, preciso falar do NEP. O NEP é Núcleo de Estudo e Pesquisa do Espiritismo. Existem vários NEPs. Inclusive o NEP Brasil, que é uma coordenação do Brasil. Quem fundou esse modelo de estudo foi, eu só vou me lembrar do nome do Haroldo Dutra, me desculpe os outros, junto com a FEB, Federação Espírita Brasileira. E o NEP tem um propósito, estudar e pesquisar na Bíblia o Evangelho. E ele chegou aqui na nossa região, tem um ano mais ou menos, está realizando um curso todas as quintas-feiras às 20 horas, presencial esse, e ele traz essa novidade. Quem trouxe foi a Ilcimar, é uma companheira nepiana que veio de Minas para a nossa região, e ela veio com o NEP na bagagem dela. E a Atitude de Amor abriu a porta, e é muito interessante, principalmente para quem quer se debruçar no Evangelho e se aprofundar. A Ilcimar diz que o NEP estuda e pesquisa miudinho, quer dizer, vai a fundo, vai no contexto histórico, vai nas letras, vai no que dizia aquela palavra, na língua que mãe que estava promovendo, vai no que o evangelista disse, e ele vai estudando e aprofundando, concluindo sempre com a visão espírita daquele tópico. Olha que interessante. Então, é o estudo do Evangelho, do Novo Testamento, do Velho Testamento, à luz do Espiritismo. E o NEP Brasil está com núcleos no Brasil inteiro e em outros países. E acho que é um assunto que merece sentar aqui com você de Conversas para a Alma, trazendo o pessoal do NEP. Sim, com certeza. É valioso. Eu não podia deixar de contar essa novidade. E olha, e aí nós vamos colocar na descrição do vídeo também, onde as pessoas podem localizar o NEP mais próximo. Então, o NEP Brasil, que comece a estudar. Eu lembro, e eu acho que eu conversei isso com você, foi bem lembrado, que eu tinha esquecido do NEP, que uma vez eu assisti um vídeo do Haroldo fazendo esse estudo. E todos eles com a mesa forrada de livros, as Bíblias, né? E era isso, um se aprofundava na parte histórica. Miudinho. Então, ele trazia toda a documentação histórica referente àquela passagem. Outro se aprofundava na língua, porque ou em aramaico, ou quando foi escrito, porque os judeus falavam tal língua, outro falava tal língua egípcia. E aí trazia essa visão, porque nós sabemos que toda tradução perde a essência. Toda tradução, no inglês português perde, português para inglês perde. Por quê? Porque a gente tem que entender o pensamento que está por trás daquela língua que está sendo apresentada. Então, muito bem lembrado, obrigada. A gente vai marcar um Conversas da Alma com o NEP. É a nepiana que está implantando o NEP aqui na nossa região. Tá? E ela é essa figura doce que vem e fala de Jesus nesses detalhezinhos. Ela é mineira, então você imagina, Carla, uma mineirinha falando miudinho, e é uma delícia. Trembão. Isso. Tá? Sempre alguém indicando mais outro. Com certeza. E eu falo que aqui o Conversas da Alma é tipo pirâmide, né? Quem vem tem que indicar mais 13. Quem vem indica mais 13, e assim o Conversas da Alma vai ter repertório infinitamente por muitos anos, se assim for, né? A vontade de Deus. Então, muito obrigada. Eu que mais agradeço. Uma vez, Madalena. Olha só, então hoje vocês
escutou, né? Aprendeu também sobre a USE, os fundamentos de uma casa espírita, sobre o NEP, sobre esse encontro do espiritizar, sobre o alírio, enfim, tantos estudos, tantas oportunidades para você ver qual é a sua intenção, porque tudo tem que reverberar na sua alma também. Eu falo que o estudo espírita sempre é um convite, nunca é uma obrigação. Mas quando a gente assume isso como uma responsabilidade, não é que ninguém vai estar cobrando da gente, mas a gente mesmo tem o desejo. Eu acho que é importante a gente manter o desejo de aprender, o desejo de estudar, o desejo de pegar um livro, né? E sabendo que isso vai ser bom para o seu crescimento. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos por mais essa conversa da alma. E que eu posso só deixar para você a frase que me emocionou quando você falou do Conversas da Alma. Claro. Carl Gustav Jung diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E foi isso que eu encontrei aqui, tá? Gratidão também. Muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Então, até a próxima, pessoal. Se gostou, lembra de compartilhar, mandar para sua rede de amigos, porque às vezes essa conversa pode chegar a quem quer ouvir. Então, compartilha.